Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Uma semana não muito movimentada para o São Paulo, né, por conta da data FIFA, mas teve entrevista do Belmonte para o canal do Arnaldo Tironi, teve o sorteio da Libertadores e teve também o jogo no domingo passado contra o Cruzeiro no Morumbi, mais uma vitória tricolor. Bora começar falando então do sorteio da Libertadores. O São Paulo conheceu o seu adversário nas oitavas de final. A gente vai enfrentar o Nacional do Uruguai e embora o jogo seja só em agosto, né, são quase 70 dias até o primeiro confronto, muita coisa vai mudar. Eu só queria registrar nesse primeiro momento que eu achei um confronto bem difícil. Certamente não vai ser fácil enfrentar o Nacional no estádio deles, né, um ambiente bem hostil, com bastante pressão, mas o São Paulo tem a vantagem adquirida por ter conseguido a liderança do grupo, depois da boa vitória contra o Tajeres, de fazer o segundo jogo no Morumbi, de decidir em casa, o que para nós, com o apoio da nossa torcida que vem se mostrando cada vez maior e cada vez mais presente, é muito importante. Acho que o São Paulo tem uma vantagem grande. Como eu falei, não dá muito para analisar o sorteio, os adversários, o chaveamento agora. Muita coisa vai acontecer até os jogos das oitavas de final. Os times que estão em crise podem se encaixar e podem estar numa fase boa. Os times que estão em fase boa podem, de repente, começar a patinar e jogarem, né, numa fase pior lá nas oitavas de final só em agosto. Pode ter contratação, pode ter lesão, enfim. Muita coisa muda em cerca aí de 60, 70 dias. Então, quando estiver mais próximo do jogo, a gente vai trazer uma análise mais completa. Mas queria adiantar para vocês isso, né? Acho que é uma notícia que todos já sabem, mas o São Paulo vai enfrentar o Nacional nas oitavas de final, decidindo o jogo no Morumbi. Falando agora do jogo da semana, né, o confronto entre São Paulo e Cruzeiro pelo Brasileirão no domingo passado, São Paulo conseguiu mais uma importante vitória jogando em casa e se colocou no G4 do Brasileiro, né, algo que não acontecia há bastante tempo. Começando pela escalação, o Moreira entrou na vaga do Igor Vinícius, que estava suspenso, e o Juan entrou na vaga do Luciano, também suspenso. E com isso, para o Zubeldia manter aquele 4-2-3-1 que ele já vem utilizando, ele passou o Juan para a ponta direita e colocou o Lucas centralizado, né, pelo meio, articulando, na posição que eu entendo, e talvez a maioria das pessoas entende, que ele rende um pouco mais. No começo do jogo, em uma jogada característica do Lucas, né, ele vai costurando ali pelo meio, consegue fazer o gol logo no início, e isso dá uma vantagem muito significativa para o São Paulo. É bem vantajoso, é bem importante, e todos os treinadores falam sobre isso, marcar, né, abrir o placar sempre no começo do jogo ou no começo do segundo tempo. Isso muda bastante o cenário. Mas apesar de ter conseguido essa vantagem, depois o São Paulo acabou caindo demais no jogo. O Cruzeiro dominou o São Paulo dentro do Morumbi, a verdade é essa, e teve inúmeras chances ali que só não entraram, só não foram convertidas em gol. Primeiro porque o Rafael estava numa noite muito inspirada e segundo porque a gente acabou contando também um pouco com a sorte. De uma forma ou de outra, o São Paulo foi dominado no Morumbi, algo que fazia um tempo já que eu não via, confesso para vocês, e acabou não tomando o gol por sorte e por competência do Rafael. Depois disso, o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, acabou sendo expulso e o São Paulo, mesmo tendo ficado ali mais alguns minutos nas cordas ali, não estava se encontrando no jogo, depois retomou o controle da partida e, fazendo o gol no início do segundo tempo, administrou o resultado até o final. Eu acho que esse momento de pressão que o São Paulo tomou, especialmente no primeiro tempo, foi causado principalmente pelas atuações muito abaixo que tiveram o Moreira e o Bobadilla. Isso comprometeu muito o lado direito do São Paulo, que foi justamente a região do campo em que o Cruzeiro, atacando pela esquerda, né, de ataque do time deles, explorou mais e conseguiu criar muitas chances por ali. O São Paulo, ao contrário do que vinha fazendo em algumas partidas já com o Zubeldia, errou muito em saída de bola, errou muito em tomada de decisões e realmente o Moreira e o Bobadilla se mostraram muito perdidos, né? O Moreira é um jogador que mostrou já muito potencial, apesar de ser ainda muito jovem. Quando ele entrou, principalmente para quebrar o tabu em Itaquera e depois na Supercopa contra o Palmeiras, mostrou realmente bastante potencial e várias qualidades. A gente tem o Wilsinho, por exemplo, que é um membro da equipe aqui do Arquibancada Tricolor, que sempre fala das qualidades do Moreira para jogar como lateral, né, tanto defensivamente quanto ofensivamente, mas nesse jogo em específico talvez tenha sido a pior atuação do Moreira. Comprometeu bastante o sistema defensivo do São Paulo, com vários erros de decisão, vários erros de saída de bola, mas é um jovem, naturalmente vai passar por essa oscilação.
O que a gente lamenta é que, mais uma vez, o Moreira teve que ser substituído. Eu, pessoalmente, acho que ele já seria substituído de qualquer forma no intervalo, mas ele teve que ser substituído por, mais uma vez, sentir uma lesão. E essa parte física do Moreira vai comprometendo a sequência dele, né? Vai comprometendo essa maturação dele dentro do profissional, e é algo que a gente tem que lamentar, dado o potencial que o Moreira tem. A boa notícia é que o Carlos Belmonte, na entrevista que ele deu na quinta-feira para o canal do Arnaldo Tironi, disse que foi só um susto, foi um edema que o Moreira teve. Ele deve perder 2 a 3 treinos e, quando o São Paulo volta a jogar contra o Inter na semana que vem, provavelmente o Moreira já vai ter condição de ser relacionado. O outro jogador que acabou ficando um pouco abaixo foi o Bobadilla, e que também é um jogador jovem, está chegando agora, ainda tem uma fase de adaptação, não estava sendo muito utilizado pelo Carpini, então acho que aos poucos ele deve se encaixar. Ainda não se encaixou, mas acho que é precipitado fazer qualquer análise, principalmente do ponto de vista negativo, né, de dizer que o Bobadilla não serve ou coisa do tipo, porque eu pessoalmente acho que ele vai demonstrar ainda potencial e vai ajudar bastante a equipe do São Paulo. Agora ele foi para a Copa América, né, defender a seleção do Paraguai, e vai desfalcar o São Paulo por algumas rodadas aí no Campeonato Brasileiro, dependendo da fase que o Paraguai atingir na competição, né, na Copa América. E aí o São Paulo vai ter um problema na posição de volante. A gente já trouxe isso aqui em vídeos anteriores. O São Paulo de origem vai ter só o Luiz Gustavo e o Alisson, que já é uma adaptação aí para volante que acabou dando muito certo. Então acho que a gente vai ter que ir no mercado buscar uma reposição. Ou, de repente, utilizar o Lisieiro e o Jackson Mendes, que vão voltar de empréstimo. E aí o Belmonte também, na quinta-feira, disse que o scout preparou alguns vídeos desses dois jogadores para que o Zubeldia possa avaliar e decidir se eles vão permanecer no elenco ou se eles vão ser negociados. De uma forma ou de outra, é uma posição que a gente vai ter algum problema nessas rodadas do Brasileiro, em que a gente vai ter desfalque. Lembrando que o Pablo Maia está lesionado, não tem previsão de volta, e é uma posição muito chave para a forma como o Zubeldia joga, né? Vamos ver como ele vai conseguir repor esses desfalques, essa carência que a gente tem na posição de volante. Bom, voltando para a análise do jogo contra o Cruzeiro, depois que o Zubeldia faz as alterações, né, entrou o Ferrarese no lugar do Moreira nesse momento que ele sentiu a coxa, e no intervalo entra o Diego Costa no lugar do Arboleda, que saiu com bolhas no pé, e entra também o Luiz Gustavo na posição de volante, justamente no lugar do Bobadilla que a gente vinha falando. O Luiz Gustavo conseguiu dar essa sustentação para o meio de campo. O São Paulo passou a jogar num 4-3-3 ou quase um 4-1-4-1, deixando o Luiz Gustavo como o único homem ali na contenção, e com isso ele liberou um pouco mais os outros meio-campistas do São Paulo. O Nestor e o Alisson fizeram esse tripé de volantes na frente do Luiz Gustavo, e aí ele inverteu, colocou o Lucas um pouco mais aberto pela direita e o Juan aberto pela esquerda. Com isso, obviamente, ajudado pelo fato de o Cruzeiro ter tido um homem expulso no final do primeiro tempo, ali da metade para o fim do primeiro tempo, o São Paulo, até porque conseguiu fazer um gol, bonito gol ali com assistência do Wellington, o gol do Caleri, logo no início do segundo tempo, depois administrou a partida, foi ali tocando a bola, não criou muito mais coisas, só que também não foi pressionado e não tomou nenhum perigo, né, de tomar um gol do Cruzeiro. Com isso a gente administrou o resultado e sacramentou os 2 a 0, colocando, como eu disse, o São Paulo no G4 do Brasileirão. Sobre isso eu quero destacar depois do jogo 2 pontos da coletiva do Zubeldia. O primeiro ponto, falando a respeito do Lucas. O Lucas a gente sabe, a gente discute aqui muito como ele vai ter essa utilização do lado do Luciano, né? Se o Luciano vai jogar como um segundo atacante, como meia, se o Lucas vai ser deslocado para uma das pontas. E ele faz um gol muito característico de Lucas, né? Vindo pelo meio, costurando e finalizando, né? E o Zubeldia na coletiva, o que eu quero destacar é que, óbvio que ele reconheceu a qualidade do Lucas com a bola, isso não é surpresa para ninguém, mas o Zubeldia destacou também a importância que o Lucas teve nessa partida sem a bola. E, de fato, o Lucas foi um dos jogadores do São Paulo que mais teve desarme, que mais participou e competiu sem a bola. Vamos ver o que o Zubeldia falou a esse respeito. Creo que Lucas hizo un partido fantástico. Me gustaría que no que editen las jugadas donde Luca gambeteó o hizo el gol. Me gustaría que editen las jugadas, ustedes que tienen redes sociales, yo no tengo redes sociales, ustedes sí, ¿no? Las jugadas que Luca recuperó balón.
recuperación de balón de Luka, orientación de la presión de Luka, cómo condicionó al rival para orientar la presión. Saquen eso y hagan un compacto. Ese tipo de jugador es para, no solo para disfrutarlo como compañero, sino también para aprender. Cuando vos tenés un Rafinha, un Luka, bueno, un Caleri ahora, hay que aprender de situaciones de juego. Porque por más que yo fale, por más que yo le muestre video, los tienen ahí en el plantel. Lo que hizo Luka hoy con la recuperación de balón, cómo fue, cómo chocaba, cómo robaba balones, cómo condicionava a pressão, fantástico. Com isso, eu acho que está cada vez mais claro que o Zubeldia vai cobrar dos jogadores esse comportamento de competir com e sem a bola. E esse recado vale para o elenco todo, né? Eu imagino que quem não se encaixar nesse perfil, nessa intensidade toda que o Zubeldia quer, sem a bola principalmente, vai acabar ficando cada vez mais de fora. Então é importante que os jogadores entendam esse recado e comecem a se adequar a isso, né? Se entregando bastante, que com a bola o São Paulo já mostrou que tem bastante qualidade. O outro ponto que eu quero destacar da coletiva do Zubeldia é justamente nessa questão do São Paulo ter sido dominado dentro do Morumbi e não ter feito ali mais gols, né? Criado mais chances. Acabou sentando um pouco em cima do placar e administrando. É algo natural pelo cansaço, pelo desgaste, principalmente do jogo que vinha contra o Tajeres, mas o Zubeldia fala que para ele, o que ele gostaria é que o São Paulo tivesse mais ímpeto para fazer ali 2, 3, 4, 5 gols a mais, o que fosse possível dentro do jogo. Além disso, nesse trecho que a gente vai ver agora, o Zubeldia destaca a importância de ter acontecido o que aconteceu no Morumbi contra o Cruzeiro, que é o fato do São Paulo ter sido dominado. Isso é quase algo inédito, né, nessa trajetória do Zubeldia até aqui. E ele fala que gostou que isso aconteceu, porque com a vitória fica mais fácil dele corrigir os erros, então é importante porque ele não está ignorando o que não está dando certo só pelo fato do time estar ganhando, e ele fala que gostou de ter acontecido isso, porque assim ele vai aprendendo como lidar com essas situações. Vamos conferir. É um equipo grande, é um equipo que juega com pressão. Não todos podemos assumir a pressão de uma maneira. Hay veces que, repito, uno va al frente en el marcador y tratás de, bueno, estamos ganando, tranquilo, no sigamos arriesgando porque estamos ganando. A mí como entrenador me gustaría que el equipo en esa situación siga buscando más situaciones de gol, pero yo creo que es parte de ir consolidándose como equipo, ¿no? Y está bueno que ocurra esto, que un equipo venga y nos saque el balón, nos domine el balón en zona del medio, que ponga un volante más y nos maneje más el balón. Está bueno eso, porque yo sé para el próximo partido o el otro partido que eso puede pasar y tengo que ya prever esa situación de cómo la vamos a manejar y qué jugadores tengo que poner para poder controlar lo que nos sucedió hoy en el primer tiempo. Bom, olhando para frente agora, o São Paulo vai ter novamente um tempo de treino, então imagino que o Zubeldia vai usar o que aconteceu nesses jogos contra o Barcelona, Tajeres e contra o Cruzeiro, esse recorte de 3 jogos, para corrigir o que ele tem visto de errado no time. Para mim, conforta muito o fato dele estar reconhecendo esses erros, mesmo nas vitórias, e a gente sabe que é muito mais fácil corrigir com o time ganhando do que com o time perdendo, que aí já começa a crise, já começa um barulho ali e não é interessante, fica cada vez mais difícil. E o São Paulo vai construindo, vai se consolidando nesse trabalho do Zubeldia, apesar de, obviamente, ainda estar bastante no início. Agora a gente, depois desse período de treinos, vai enfrentar o Internacional, né? O Inter nessa situação toda do Rio Grande do Sul, a gente joga fora de casa, mas não é no Beira-Rio, e depois tem o clássico contra o Corinthians. O Corinthians que também está numa situação bastante delicada, né? A questão da VaideBet, o patrocinador que rescindiu o contrato, a questão do Carlos Miguel, que aparentemente vai mesmo rescindir porque vai para a Inglaterra. Então, a gente sabe que no clássico, muitas vezes isso acaba até se invertendo, né? O time que está numa situação um pouco pior acaba ganhando, etc. O Corinthians tem uma força muito grande da torcida na Neoquímica Arena, mas o São Paulo vai enfrentar, né, nesse recorte
futuro aí de 2 jogos fora de casa, o Inter não no Beira-Rio, o que também em tese facilitaria um pouco as coisas ou tornaria menos difíceis, e o Corinthians na Neoquímica, mas numa situação de crise, talvez o São Paulo possa aproveitar esse momento, essas oportunidades, para continuar pontuando dentro do Brasileiro e se mantendo no topo da tabela. Por fim, só pontuar algumas coisas que o Carlos Belmonte disse para o Arnaldo e para o Tironi na entrevista da última quinta-feira. Quem puder assiste aí na íntegra, tem bastante informação interessante, mas basicamente o Wellington, ele disse que o Wellington, a questão da renovação do Wellington ainda está bastante emperrada. Eu pessoalmente acho que o São Paulo, sem fazer loucuras, deveria fazer um esforço para manter o Wellington. Acho que é um jogador muito relevante, muito importante para o elenco. As características que ele tem como lateral, principalmente no estilo de jogo do Zubeldia, são muito interessantes. Acho que o São Paulo demorou muito para poder valorizar o Wellington e agora está correndo atrás. Acho que tem que ser feito um esforço para manter o Wellington. Ele falou sobre os reforços que o São Paulo procura, né, nas posições justamente de lateral esquerdo. E aí a gente ouve falar muito do Alexandro, que eu acho que seria um excelente reforço do ponto de vista esportivo. A gente tem que ver como ele se encaixaria financeiramente e também o histórico recente de lesões, como o São Paulo analisaria. Acho que são aspectos que o São Paulo tem que levar em conta para contratar o Alexandro, mas na parte esportiva, sinceramente, para mim, não tem nem discussão. Acho que agregaria demais no elenco. E também o Belmonte falou da posição de volante, né? Agora com o Bobadilla na seleção e com a lesão do Pablo Maia, que não tem previsão de volta, é uma posição que o São Paulo vai correr atrás. Talvez contratando, ou talvez utilizando o Lisieiro ou o Mendes, que voltaram de empréstimo, enfim, alguma solução São Paulo vai ter que encontrar, e nessa posição fala-se em Matheus Henrique, que pertencia ao Grêmio e hoje está no Sassuolo, fala-se em Thiago Mendes, que o torcedor são paulino também conhece bem, mas ainda são especulações, não tem nada de concreto. Fechando o vídeo ainda sobre a entrevista do Belmonte, ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que foi a visita do Zubeldia lá em Cotia. Falou que o Zubeldia ficou encantado com a estrutura do São Paulo, com a técnica dos jogadores que ele viu, e ele vai querer cada vez mais incorporar os jogadores de Cotia no elenco profissional, trazer para treinar, fazer observações, fazer jogos treinos. Então acho que também isso foi uma boa notícia, porque essa integração da base, o sub-20 a gente vem falando que não está na sua melhor fase, com o profissional, também pode trazer muitos frutos esportivos e financeiros para o São Paulo. Bom, pessoal, é isso. Esse foi mais um Papo 10 aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Se você não está inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like para toda a nossa equipe, fortalece o nosso trabalho e semana que vem a gente está junto de novo. Um abraço, bom final de semana para vocês. Até mais!